Aleluias. Meu irmão, dá um pouquinho mais de volume para mim aqui, fazendo favor. Glórias a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, nosso aplicativo. Nosso querido irmão Marcelo já vai projetar ali, mas eu gosto de farfalhar a Bíblia. Eu gosto do som das páginas da Bíblia. Então, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 8. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Todos se encontraram? Amém? Diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, te damos graças, Pai, pela tua palavra, Senhor. O seu nome já foi engrandecido, já foi louvado, mas chegou o momento, Pai, do alimento para as tuas ovelhas, Pai. Tu sabes que eu nada tenho, Pai. Pai, que eu dependo totalmente do Teu Santo Espírito. Senhor, usa-me, Pai, como canal de bênção, como flecha que acerta o alvo. O que não for culto a Ti, repreenda por amor do Teu nome, Papai. Que o Senhor, Papai, através dos Seus anjos ministradores, Pai, esparramos brasas vivas do Teu altar para esse altar, Pai. Deus, nós repreendemos, como já foi dito na abertura desse culto, todo espírito contrário, Pai. Tudo aquilo que for de impedimento à adoração ao Senhor. Pai, usa-me, Papai. É o que eu te peço, oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, queridos. Amados, esse texto é muito conhecido, muito pregado. É fato que esse capítulo de número 15, que começa não com esse texto, mas com a ovelha, a parábola da ovelha perdida, depois a dracma perdida, depois o filho pródigo. Então até alguns pregadores dizem que esse capítulo da Bíblia é o livro de achados e perdidos, porque muitas coisas se perderam. Perde-se ovelha, perde-se dracma, perde-se filho. E eu quero ter a sabedoria do alto, não do homem, para ministrar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então o texto que nós lemos diz que qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, se ela não vai procurar, diligentemente procurar, acende a candeia, varre a casa, até encontrar. E quando encontra, é motivo de júbilo, de alegria, é motivo de compartilhar a alegria, como fez a Mariana, contando o testemunho, dizendo: eu havia perdido, mas encontrei. E o Espírito Santo, eu meditando nesse texto, o Espírito Santo foi me colocando no decorrer das nossas vidas, principalmente eu que já tenho uma certa idade, que eu costumo dizer que eu já cheguei no cume do monte, já estou descendo lá a ladeira abaixo, para o outro lado. Há um acúmulo de perda na nossa vida. A gente vai perdendo e não vai dando conta do que se perde, pastora. A gente vai deixando para lá. Ah, eu tenho 10, eu perdi uma, deixa para lá. Eu estou cansado demais para correr atrás dessas coisas. E a gente vai perdendo aquilo que é mais precioso, muitas vezes, aquilo que o Senhor nos deu. Quando a gente reconhece Jesus como autor e consumador da nossa vida, do nosso Salvador, consumador da nossa fé, a gente recebe o fruto do Espírito. Então, benignidade, bondade, mansidão, amor, né? Então a gente recebe o fruto do Espírito, e com ele somos selados pelo Espírito Santo. E aí entra no nosso coração o primeiro amor.
A gente fica cheio. A gente quer falar de Jesus até para as paredes. A gente fala de Jesus para todo mundo. Por quê? Porque nos trouxe bem, nos trouxe benefícios a vinda de Jesus, a chegada de Jesus no nosso coração. Nos trouxe paz, nos trouxe gozo, nos trouxe felicidade. Mas aí a gente começa a se defrontar que o Evangelho não é somente isso. O Evangelho tem a parte de confronto. Que confronto, pastor? Do velho eu com a nova criatura que o Senhor quer fazer de mim. Todos estão entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. Então existe um confronto, irmão Paulo, do velho Décio com o Décio que o Senhor quer forjar em mim. E às vezes a gente não consegue abrir mão de certas coisas. A gente tenta segurar, porque tem coisas que a gente não gosta que mexam. Tem coisas que a gente carrega que é para nós, é só nosso. A gente não consegue nem levar em oração isso para o Senhor. E com o passar do tempo, com esse confronto, e com o Espírito Santo dizendo: deixa eu mexer, deixa eu tocar, deixa eu fazer, deixa eu transformar. Eu preciso do teu coração por inteiro e não pela metade. Aí vem aquela dor, aquele incômodo. E a gente vai perdendo. A gente vai perdendo a graça. A chama vai se apagando. Aquilo que era motivo de tanta felicidade, já começa a se transformar num incômodo. Mas eu tenho que ir para o culto. Eu tenho que ir para o culto. Por quê? Porque o que eu vou falar para o pastor? Eu já falei que eu estava cansado. A gente já matou um monte de parente. Já não posso mais mentir, porque o Espírito Santo convence do pecado, e mentir é pecado. E a gente não sente mais prazer nas coisas do Senhor. A gente já não sente mais prazer de falar do amor de Jesus, porque a gente chega com o semblante descaído. Porque nós estamos há tanto tempo na igreja, tanto tempo servindo a Deus, e nada mudou, não mudou uma vírgula no nosso coração. Mas eu quero te dizer que não mudou porque você não permitiu ser mudado. Porque a partir do momento que você se permitir ser mudado ou mudada, o Senhor vai fazer. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para... Eita, lá, basuri, andarás, para terminar aquilo que Ele começou. Ele não é aquele obreiro, quando eu digo obreiro, aquele profissional ou amador, seja lá o que for, que começa a levantar uma parede e fala: o pastor, ó, tá aqui, amanhã eu volto, e nunca mais aparece. Eu trabalhava numa empresa, como eu era encarregado geral, eu era muito novo, tinha 20 anos, e eu tomava conta de 23 técnicos. E tinha gente que tinha de tempo de casa o que eu tinha de idade. Então as pessoas não me aceitavam muito bem, porque achavam que eu era o protegido. Ninguém conhecia a minha capacidade, mas achavam que eu era protegido. Olha, não mexe com ele. E eu fazia testes para outros encarregados de filiais assumirem os postos. Eu que fazia o teste, eu que aprovava ou reprovava. E tinha gente que chegava lá com gás, pá, já pegava o aparelho, já abria, já não sei o que lá. Aí a coisa começava a ficar difícil. Ô Décio, me arruma um esquema, me arruma isso, me arruma aquilo. E a gente vai observando. A gente vai observando que a coisa ali não era uma necessidade, era um escape, era uma fuga, uma coisa protelatória. Aí dava o horário do almoço,
E quantos, não foi um, não foi dois, não foram dois, não foram três, foram muito mais, dizendo: olha, eu vou almoçar, que horas vocês retornam? 12:45, estou aqui. Eu acho que ele foi almoçar não sei aonde, porque até agora não voltou, entendeu? Não voltaram. Por quê? Porque desistem no meio do caminho. Porque não consegue compreender que há coisas difíceis para a gente executar. Há tarefas que são difíceis. Mas o que a gente queria ver ali, principalmente eu não queria ver ele solucionando o problema. Eu queria ver a linha de raciocínio dele. Muito mais preocupado eu estava com a linha de raciocínio dele do que propriamente na execução do serviço. E o que o Senhor está dizendo nessa noite? Pastor, eu não estou conseguindo compreender o que você quer falar. Eu quero falar que o Senhor, muito mais do que a obra que... Muito mais do que a obra que Ele espera que você faça, é a tua caminhada, é o teu coração, é a tua linha de dizer: eu não sei fazer, mas eu quero fazer. Eu não consigo fazer, mas eu quero fazer. Deus, me ajuda, porque sozinho eu não posso. É isso que o Senhor quer dizer. É isso que o Senhor quer de nós. Não é na primeira dificuldade a gente chegar e falar: ah, já acabou. Porque a gente vai perdendo a essência que o Senhor colocou no nosso coração. A gente perde a graça, perde a unção, perde o amor. E a gente não consegue mais falar de Jesus, porque se a gente está derrubado, como é que a gente vai falar de Jesus para os outros? Aí alguém vai falar: meu irmão, ou você é crente? Oh, eu sou crente. Porque a gente não vai falar: não, eu sou crente meia boca. É duro. Ninguém que está aqui vai falar: olha, não fala comigo não, que eu sou crente meia boca, eu estou mais ou menos, eu estou na corda bamba, eu estou com o pé mais para cá do que para lá. A gente vai falar que é. E aí ele vai começar a contar os problemas. E aí a gente não tem uma palavra para falar, pastora, porque a gente perdeu a essência. A gente perdeu a unção, a graça de falar das coisas do Senhor. E aí sabe o que a gente consegue falar? Meu irmão, você está passando essa luta, eu também estou. Vamos sentar e chorar os dois abraçados, porque eu não tenho nada para te falar. A gente não consegue nem lembrar do que foi falado aqui na terça-feira, sobre Salmo 23, verso 1. Que o bom pastor nunca faltará. A gente não consegue lembrar de um versículo, ou de um verso, melhor dizendo, do Salmo 91. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, você está passando por essa luta, mas Deus é Deus gigante nas batalhas. Deus é poderoso para transformar a tua vida. Ele transformou a vida, Ele trouxe para a minha vida, vai fazer na tua. Mas Décio, você está vivendo a plenitude? Não estou, mas eu estou caminhando para receber. Eu me coloco de pé diante da luta, diante da dificuldade, para dizer: Deus é maior do que os meus problemas. Deus é muito, infinitamente maior do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar. E os meus problemas para Ele, sabe o que significam? Nada. E aí o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender, pastor, que esse período é um período de treinamento. Assim como eu examinava aqueles pseudos funcionários, o Senhor está examinando. Porque não adianta a gente querer fazer, se na primeira tropicada a gente cai e não quer levantar. E essa mulher, esse texto que nós lemos, ela havia perdido uma dracma. Uma. Ela tinha quantas? Não, meu irmão, ela tinha 10. Ela perdeu, ela ficou com quantas? Perdeu 10%. Não estava bom ficar com 90%, irmão Paulo? Misericórdia. Está ótimo. Está excelente eu ficar com 90%. Se eu perder mais umas 2 ou 3, se eu ficar com 60%,
Se eu ficar com 50%, eu estou na média. Se eu ficar com 60%, tá benção, já passei de ano. Por quê? Porque a gente se acostuma com perda. A gente se acostuma com perda. Não, eu perdi, mas eu tenho 90 aqui, eu tenho mais 9 aqui, está tudo certo. Não vou nem fazer conta daquilo lá. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para eu te dizer que esse espírito da perda vai cair por terra hoje na tua vida, em nome de Jesus. Talvez você venha já de uma geração fracassada. O meu bisavô fracassou, o meu tataravô fracassou, o meu avô fracassou, o meu pai fracassou. Não significa que você será um fracasso, porque hoje Deus está dizendo: esse espírito da perda, da derrota, vai bater em retirada em nome de Jesus. Não dá para aceitar derrota. Nós servimos um Deus que tudo pode, pastora. Nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. E a gente vai aceitando perda, vai aceitando derrota, vai aceitando qualquer coisa que nos empurra. A gente tem que ter cabeça, tem que renovar a nossa mente. E a gente renova a nossa mente de que maneira? Pela palavra. Foi falado aqui, pastor Fagner disse aqui. Mastiga, torce, extrai o que o Senhor tem na palavra para você. Esse texto não fala sobre isso. Esse texto vai falar de um pecador que se arrepende. Mas a luz que o Senhor me deu nesse texto foi exatamente isso. A igreja dos últimos dias está com o espírito de derrota. Pastor, você não sabe que tem pandemia? Sei. Só que eu sei também que existe um médico dos médicos. Pastor, você não sabe que é uma crise? Eu peço para você tirar o S e vai virar CRI, porque o Senhor é dono da nossa mente. A gente já não seguia mais por conselho de ímpio, mas a gente não consegue ler, não consegue extrair aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E o texto vai dizendo que essa mulher, quando assim que ela percebe que ela perdeu uma que tinha um valor considerável para ela, um valor sentimental, patrimonial, todos os valores que você pode imaginar. Eu não quero entrar aqui no estudo teológico do que significava as dracmas. Uns falam que era presente de casamento, outros falam que era salário, que representava cada dracma um dia de salário. Enfim, não importa o que significava que tinha valor. Essa dracma para ela tinha valor. Eu já ouvi até dizer que essa moeda de prata, que ficou até 2002 na Grécia, depois que entrou o euro, ela tinha aproximadamente 8 gramas de prata. Então ela tinha 80 gramas de prata. Era o que ela tinha, o que ela possuía. Só que quando ela dá ciência da perda de uma, o texto vai dizendo que ela acende a candeia, pega a vassoura e diligentemente vai varrer a casa até encontrar. A construção de antigamente não tinha janela. Nem de dia entrava luz, só uma réstia de luz quando abria-se a porta. E a Bíblia não diz se ela perdeu de noite ou de dia. O que a Bíblia diz, que a primeira providência dela foi acender a candeia. Sabe por quê? Porque na escuridão ninguém acha nada. Salmo 119, 105. Diz o que a palavra? O que diz, igreja? Lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho. O que é? É a palavra do Décio? É a palavra do pastor Edmilson? Não, é a tua palavra, Senhor. É lâmpada para os meus pés e luz para a minha caminhada. A primeira providência é acender a candeia. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. No princípio, a terra era vazia e sem forma, e havia trevas na face do abismo. Versículo de número 3. E disse Deus: haja luz. Eu estou arrepiado aqui, meu. Haja luz. E quando ele criou a luz, as outras coisas foram sendo acrescentadas. Não, você não está entendendo. Se você tivesse entendido, você daria um glória a Deus. Quando ele criou a luz, todas as outras coisas foram sendo acrescentadas da criação. Mas primeiro, luz. Por quê? Porque havia trevas. Embora nessas trevas, o texto vai dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas havia trevas, havia escuridão. Então Deus, para começar a criar, o próprio Senhor, Jesus, que estava lá desde a fundação do mundo, porque o texto de João vai dizendo: o verbo que se fez carne, e o verbo era Deus. Então ele estava lá. Para ele começar a criar, teve que ter luz. E às vezes a gente quer achar as coisas no escuro, irmã Raquel. Quando a gente não se conforma com a perda, a gente procura, mas não acende a candeia. Vai achar de que jeito? De que jeito que vai achar no meio da escuridão que está no nosso coração? Só que a gente não consegue acender a candeia, na maioria das vezes, no nosso coração. E a gente vai dizendo que somos crentes, e não pede ajuda para o Senhor, e não acende candeia, e não pega na vassoura, e não limpa a casa, e não varre a casa. Aí vai ficando juntando aquelas imundícies. E como é que vai achar dracma perdida? Aquilo que te é precioso, aquilo que te é caro, aquilo que você tem estima, aquilo que você perdeu e não se conforma. Como é que você vai achar no meio da escuridão, sem acender a candeia, sem varrer e ainda sem diligência? Pastor, o que é diligentemente? É com desejo de fazer, é com capricho. Essa mulher varreu cada cantinho da casa. Só que aquela casa não era cimentada, não tinha um piso bonito assim não. Tinha poeira. Aquela casa era da região de deserto. Aquela areia que vinha do deserto entrava tudo naquela casa. Então você imagina se ela teve que pegar a vassoura para varrer, como que estava? Há quanto tempo que ela não pegava a vassoura para dar uma limpada? Porque se estivesse talvez meio limpo, a tarefa seria mais fácil. Mas a caminhada do crente não é fácil. A gente vai guardando no coração coisas que não é para a gente guardar. E as coisas que é para a gente guardar,
a gente vai perdendo, derramando pelo caminho, vai perdendo para lá, vai perdendo na poeira, vai perdendo na sujeira, vai perdendo aqui, vai perdendo acolá, e quando for ver, a gente já não tem mais dracma nenhuma. E tudo aquilo que era de mais precioso se foi na nossa vida. Mas o Senhor, Ele não erra endereço. Pastor, olha, eu tenho uma pessoa conhecida que se ela estivesse aqui hoje, Deus ia falar com ela. Deus está falando com você, está falando com os presentes. A palavra do Senhor, Ele já sabia quem aqui estaria, quem aqui não estaria. Então a palavra está sendo pregada para aqueles que estão aqui. É duro o que eu vou falar, mas eu não vou levar para minha casa. Mas não vou levar mesmo. Sabe por que tem poucas pessoas aqui? Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque Deus vai te ensinar a acender candeia. Deus vai te ensinar a pegar no cabo da vassoura. Deus vai te ensinar a varrer com diligência. Deus vai fazer você encontrar aquilo que você perdeu. E com você, com aquilo que você tinha perdido, vai se alegrar e vai dizer para outros: confia, porque Deus que eu sirvo é fiel. Eu tinha perdido, mas encontrei. Agora eu estou feliz porque eu recuperei aquilo que eu tinha. Não tem um canto que diz: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus. Amados, essa mulher, quando encontra a primeira parábola que diz da ovelha perdida, é uma palavra mais pastoral. Isso fala comigo, fala com o pastor, fala com a liderança da igreja. Daqueles que às vezes se vai e a gente não tem capacidade de buscá-los. Mas tem um vídeo que eu recebi na internet, não sei quantos de vocês receberam, e fala muito sobre isso. Porque a ovelha tem livre-arbítrio. A ovelha tem livre-arbítrio. Esse vídeo mostra um pastor, um rapaz, tirando uma ovelha do córrego. E ela está toda encharcada. E ele entra até a cintura naquele córrego. E a ovelha tenta escapar. Ele agarra e se molha. E fica tudo lambuzado. E não consegue segurar a ovelha, porque a ovelha é grande. E não consegue segurar. E ele faz um esforço tremendo para tirar aquela ovelha daquele charco. E ele pega aquela ovelha e põe em cima do barranco. E quando ele dá aquele suspiro que ele vai começar a subir, sabe o que a ovelha faz? Pula de novo na água. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu sei o que eu estou falando. Eu já vivi isso. Pastor, você vem cá? Vou. E aqui não vai crítica nenhuma, não. Porque se o Senhor me chamou para a obra, Ele sabe que eu iria passar por isso. E eu não posso ficar triste. Porque a palavra do Senhor vai dizendo de Jeremias
O Senhor manda ele comprar um cinto. Ele vai e compra um cinto bonito. Aí o Senhor diz para ele: vai lá e enterra. O quê? Vai lá e enterra. Passa-se muito tempo. O Senhor vem através do Espírito para Jeremias e diz: vai lá, pega aquele cinto. Quando ele vai desenterrar, aquele cinto está todo podre. Aí ele fala: agora você vai usar. É agora que você vai usar. Por quê? Porque Deus queria mostrar para ele como o povo trata Deus. Ezequiel recebe uma revelação do Senhor, dizendo: ainda hoje eu tirarei as delícias dos teus olhos. À tarde a esposa morreu. O que significa isso, pastor? É para a gente entender que foi louvado aqui. Deus tirou, mas a obra tem que continuar. Com choro, com gemido, com problema, sem problema, a obra tem que continuar. Porque tem ovelhas que não querem ser alimentadas, mas tem ovelhas que querem. E a gente está se preocupando aqui, essa é a visão do pastor e a minha também, não é com o número de ovelhas, mas é com o peso delas. Porque ovelha vai gerar ovelha. Bode gera bode. Ovelha gera ovelha. Então é um tempo que o Senhor está preparando para nós, para a edificação da igreja. Essas coisas que estão acontecendo, esse movimento, pastor Fagner, a vinda da irmã Raquel, do pastor Fagner, o discipulado, o curso, isso não é à toa. Isso é direcionamento do Senhor para essa igreja. Isso é promessa se cumprindo na vida da pastora e do pastor. Por quê? Porque eu não vou durar para sempre. O pastor não vai durar para sempre. Talvez o primeiro que vai cair fora aqui, até pela idade, a primeira da senha a ser chamada é a minha. Ué, a gente tem que ser realista. Eu já vivi muito mais do que eu vou viver. É claro, isso é óbvio. Ah, acabou, o pastor desce. Mas ele era uma bênção. Oh, meu pai. Aí vão chorar. Não quero choro, não. Não quero. Mas vão falar: pô, esse camarada aí acho que era um homem de Deus. E aí termina? Não vai ter outro para vir aqui no meu lugar? O pastor tira férias, o pastor vai passear com todo o direito. Então tem que fechar a igreja, porque não tem. Romanos, capítulo 10. O texto vai dizendo: aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Só que o texto continua. E como invocarão aquilo que nada ouviram? Porque não tem pregador. E como pregarão se não forem enviados? E aqueles que forem enviados têm que ser sustentados. E o texto termina: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras, ou as boas novas. E você sabe o que significa evangelho? Quem sabe o que significa evangelho? Fala alto, Sandra. Boas novas.
Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E por que você está vindo no discipulado? Por que você vai frequentar o curso? Para que você seja capacitado, para que você seja levantado. Amanhã não estarei aqui pregando, ou estarei sentado no banco, um irmão, uma irmã estará aqui no meu lugar pregando. Por quê, pastor? Porque a igreja que cresce é a igreja que forma discípulos. E esse pecado não estará nas contas, nas mãos do pastor nem da pastora, porque estão sendo direcionados pela palavra do Senhor. Agora, o livre-arbítrio impede de muitos chegarem aqui. Por quê? Porque às vezes perderam a essência. Mas o Senhor hoje te trouxe aqui para te dizer que aquilo que você perdeu, ou achou que perdeu, você vai recuperar. Porque se você prestou atenção na palavra, minha irmã Raquel, essa irmã perdeu a dracma onde? Na rua? Dentro da casa. Você concorda, irmã? Vocês concordam que se a gente perde alguma coisa dentro de casa, irmão Paulo, não é um pouco de desleixo da gente? Sim ou não? É desleixo. Aquilo tinha que estar guardado. Aquilo que é precioso não pode ficar na vista de todo mundo, porque se entra alguém vai cobiçar aquilo que você tem. Vai dizer, nossa, ela tem, hein? Olha aí, ela tem, eu não tenho. Como que ela é mais pobre do que eu e tem, eu não tenho? Porque a graça é favor imerecido, como disse aqui. E a unção que Deus derrama não é para todos. Mas quem chegou aqui nessa noite é escolhido do Senhor. E o Senhor está derramando essa unção de sabedoria para a tua vida, para você começar a guardar aquilo que Deus te deu, você não perder dentro da tua casa, para que você não tenha esforço depois de ficar diligentemente procurando. Mas se você perdeu, hoje você vai encontrar. Se você perdeu, é hoje que o Senhor vai fazer você achar. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Grande parte da nossa trajetória na vida cristã, a gente não entende. Viu, irmã Denise? A gente não entende a nossa caminhada. Por que eu tenho que passar por essas coisas? Por que parece que o Senhor não olha para mim? Estou falando com você, irmã Denise. Entendeu? A gente não consegue compreender. E se você perguntar para mim, pastor, por que essas coisas acontecem, eu também não vou conseguir explicar. Mas o que eu sei é que Deus não erra endereço. A plantinha, quando você vai plantar, você cava o buraquinho, coloca a muda, afofa a terra, vai regando, vai regando, vai regando, vai regando. Acho que morreu. Adubinho, aguinha, adubinho, aguinha. E olha, morreu. Não vai sair nada. Sabe o que o Senhor está dizendo para você, minha irmã? A tua raiz não está saindo para cima, ela está indo lá para baixo. Sabe por quê?
Porque Ele está te... Ele está te fixando, minha irmã. Porque qualquer ventinho ia te derrubar. Você entendeu? O porquê? Porquê do banco? Porquê da cadeira? Porque a tua raiz não está pronta ainda. Vai crescer mais um tanto ainda para baixo, para depois começar a brotar. Aí o povo vai falar: nossa, olha, mas que coisa! Mas é ela? É ela. Mas não sabe o tempo que passou até a raiz ir lá para o fundo, irmã Raquel. Muitos já dizem: pode passar alfange, porque daí não vai sair nada. É árvore queimada. É árvore que foi cortada e jogada lá para o canto lá. Mas aí vem a candeia acesa. Aí vem a vassoura, limpando o terreno. Porque quando a planta começa a crescer, a gente tem que tirar as ervas daninhas, porque senão as ervas daninhas matam a planta. E aí a gente... Eita Deus! Eita, essa é forte, hein? Aí a gente não consegue compreender por que muitos se afastam da vida da gente, pastor. E a gente não tem sabedoria, irmão Paulo. E a gente vai falar: nossa, eu preciso ligar para aquele irmão, preciso ligar para aquela irmã. Deixa Deus tratar com ela. Deixa Deus tratar com ele. Não é tempo de pegar o telefone, não é tempo de ligar. É tempo de você tratar dentro do teu coração. É tempo de você acender a candeia. É tempo de você pegar a vassoura. É tempo de você achar o que você perdeu. Hoje é noite de restituição. Virou quinta profética, culto profético. Então levanta as tuas mãos. Erga as tuas mãos para o céu. E receba agora a unção da sabedoria. Receba agora a unção da prosperidade. Receba agora a unção. Eita, labacantarabassuriandarás. Receba agora a unção que Deus está derramando na tua vida. O Espírito Santo, aquele que perdeu, aquele que estava lá em choro, dizendo sumiu, desapareceu. Vai achar, vai achar, vai achar. E eu quero convidar aqueles que estão com esse sentimento no coração para vir aqui na frente. O pastor vai me ajudar e a gente vai orar. E esse espírito da perda, da derrota, daquele sentimento dizendo: já era. Há um cântico que diz: tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi. Vem para frente aquele que está com sentimento de perda, de derrota. A Lília vai louvar. Enquanto ela louva, a gente vai orar em nome de Jesus. Não fique no teu lugar. Se você está dizendo: pastor, esse sentimento não sai do meu coração, eu perdi faz pouco tempo. Talvez você tenha perdido o amor entre o casamento, o amor entre mãe e filho, filho e pai. Está uma confusão, está uma baderna. Ninguém se entende. A perda chegou, a derrota chegou. E as coisas começaram a ficar difíceis. Porque perdeu o sentimento, perdeu a alegria, perdeu a essência. Mas o Senhor diz hoje nessa palavra: eu sou Deus da restituição.
Eu sou Deus que trago de volta aquilo que perdido foi. E tu ouvirás da minha boca, te abençoarei. Não é tempo de parar, não é tempo de chorar, é tempo de você enxugar as lágrimas, porque assim como Deus foi lá e animou Josué, dizendo: filho, Josué, meu filho Moisés é morto, dispõe-te agora e atravessa esse Jordão, e tu e todo o teu povo, não é ninguém da tua casa vai ficar pro lado de cá e você pro lado de lá. Você não vai perder esposo, você não vai perder esposa, você não vai perder filho. Eu quero te dizer, está sendo gravado, irmã Célia, está sendo gravado. Eu quero dizer para alguém que está me assistindo do outro lado ou vai assistir: o teu filho não é um aborto da natureza. Perdeu o sentimento, perdeu o amor, perdeu o respeito. Vocês não abraçaram. O traficante abraçou assim como abraçou o meu. O Senhor está trazendo de volta. Pelo caminho que saiu vai voltar. Pelo caminho que Elias foi para o deserto, Deus chegou na porta da caverna e disse: volta pelo mesmo caminho. Talvez esse caminho não seja um caminho muito bom dele trilhar, mas Deus vai derramar um espírito de sabedoria. Eita Deus, é forte demais, pastor. O pai do filho pródigo não esperou o filho entrar na propriedade, ele foi encontrar no meio do caminho. O rapaz não entrou sozinho, porque aquilo que está com ele ainda não vai permitir ele entrar. Mas Deus vai te dar sabedoria de pegar no meio do caminho e trazer: pode vir, filho, porque você é amado, porque você é projeto de Deus, porque você é promessa de Deus na minha vida. Não é nada por acaso, é processo que vai passar, mas a restituição virá em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele.
tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Amém, queridos? Todos foram abençoados? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, despeça o teu povo agora debaixo das tuas potentes mãos, Pai. Que no sábado, Pai, nós teremos agora o encontro com os homens, Pai. Aquela conversa como o teu pastor, o teu filho já disse aqui. Que o Senhor esteja presente. Eu sei que o Senhor aqui estará, Pai. Traga, Pai, pessoas aqui. Traga homens, Pai, que precisam ouvir, Pai, a Tua palavra, o Teu conselho, Pai. Usa-nos, Pai, apenas como dispenseiro da Tua palavra, Pai. Leva o Teu povo agora em segurança debaixo das Tuas potentes mãos, Pai. Dá uma sexta-feira de vitória, um sábado abençoado, um domingo maravilhoso na Tua presença. E que à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui juntos, Pai, falando do Teu amor, falando da Tua vitória, falando das Tuas coisas, em nome de Jesus. Abençoa, Papai, o trabalho, abençoe a parentela, abençoe os sonhos, abençoe os projetos, o lar, os filhos, a família, a parentela dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos com ações de graças. Amém. Glórias a Deus. Faz assim com as Tuas mãos, Pai. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce presença e consolações do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus. Quem crê, diga glórias a Deus. Aplaudam o Senhor em nome de Jesus.